Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos nós aqui mais uma vez reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo para mais uma mensagem simples e objetiva que está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 5, que diz assim: Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo em que julgardes, sereis também vos julgado. E com a medida com que tiverdes medido, também vos sereis medido. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês que a trave que está no teu? Como ousas dizer ao teu irmão: deixai-me tirar a palha do teu olho, quando tu tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Meus irmãos, minhas irmãs, certamente o Senhor vem sempre nos lembrar de que aqui nós somos apenas instrumento, não somos melhores do que os outros, né? Por status, por estarmos buscando a Deus, isso não significa que nos dá o direito de julgar outros irmãos por eles estar fora da presença de Deus ou por estar fazendo o que estão fazendo. Por isso, meus irmãos, o Senhor vem nos chamar a atenção e nos dar esta passagem para que nós não nos esqueçamos e compreendemos que só o Senhor pode julgar, só o Senhor que tem o poder de perdoar pecados, e Ele vem com esta palavra para que nós nos atentemos e nós nos lembremos que para sermos diferentes diante de Deus, nós precisamos amar, né? Amar os nossos irmãos, como o segundo mandamento diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, para sermos diferentes diante dos olhos de Deus, para sermos alguém diante dos olhos de Deus, nós precisamos amar e não julgar. Não julgueis e não sereis julgado, porque da mesma forma em que julgares, também sereis julgado. Isso vamos ver lá em João, capítulo 8. João, capítulo 8. E dirigiu Jesus para que diz assim: Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher que foi apanhada em adultério, e puseram-se no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério, e Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que se dizem tu sobre isso? E perguntou-lhes isso a fim de pô-lo à prova, e poderam acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com um dedo na terra, como lhes estivesse. Ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós tiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra, e essas palavras, sentindo-se acusado pelas suas próprias consciências, eles foram retirando um por um até o último, e começando pelos mais idosos, até a sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dela. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe:
mulher, onde está os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém. E o Senhor disse-lhes então Jesus: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Meus irmãos, aí é para a gente ver que muitos queriam acusar aquela mulher, queriam julgar, condenar, fazer justiça com as próprias mãos, e aí trouxeram aquela mulher para a pessoa certa, para o mestre, para quem pode julgar, quem poderia julgar, mas ele mesmo não julgou. E quem somos nós para julgar, para condenar, para tirar a pedra, Se Jesus mesmo não condena, só Jesus pode perdoar pecado, pode julgar, E ele mesmo não condenou, ele perdoou o pecado daquela mulher. Então, meus irmãos, precisamos voltar os nossos olhos para nós mesmos, olhar para dentro de nós e percebermos a trave que está em nossos olhos, como diz a palavra, tirarmos essa trave que está em nossos olhos, para depois sim pensarmos em julgar. Mas antes mesmo de pensarmos em julgar, é melhor fazermos o que Jesus nos ensinou, que é amar o nosso próximo como a ti mesmo, como nós mesmos, porque isso nos faz diferente diante de Deus. Não querermos ser alguém aqui para sermos melhores que os outros, isso não faz de nós nada aqui, porque Deus lá olhando lá de cima, ele vê todo mundo igual, Então, como ele nos disse, aquele que perseverar aqui até o fim, esse ganhará o galardão, ganhará a coroa. Então nós temos que nos preocupar com isso, em sermos melhores aqui, sermos melhor amando o próximo, fazendo coisas boas, fazendo bem, para amanhã depois ganharmos esse galardão no céu. Aqui não, para a gente ficar vivendo de status, de religiosidade, nada disso não, porque isso passa, amanhã depois Deus não vai perguntar sobre religião, de que religião tal você é, que a sua religião é melhor, nada disso. Lá ele vai querer saber sim o que a gente fez de bom, quanto a gente amou, quanto que a gente perdoou, Isso que é importante. Então, meus irmãos, voltemos nossos olhos, para Deus, para o Senhor Jesus, que todos os dias nos dá a oportunidade de aprendermos a amar, de perdoar os pecados dos nossos irmãos, para que assim sejamos semelhantes a Ele, como Ele disse, Sede meus imitadores, assim como eu sou do Pai, Façamos um homem à nossa imagem e semelhança, para que nós cada vez mais pareçamos com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é isso. Não julguemos para não sermos julgados, porque da mesma forma em que julgarmos, seremos julgados. Isso nós temos certeza, porque haverá um grande tribunal no fim, para que todos nós passemos para chegarmos à morada eterna. E é isso, meus irmãos. Eu louvo e agradeço a Deus por esta oportunidade. Louvo e agradeço a Deus, ao Espírito Santo maravilhoso, que vem nos impulsionar, vem trazer todas essas mensagens, porque o Senhor mesmo disse, que sem mim nada podeis fazer, sem o Espírito Santo nada nós podemos fazer. Eu te louvo e te agradeço, Espírito Santo, por este momento, pela tua presença que vem sobre nós,
que vem nos ensinar a orar, que vem nos ensinar a falar, né? Eu te louvo e te agradeço por todo esse tempo e louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade mais uma vez e louvo e agradeço a Deus por cada irmão que está ouvindo essa mensagem e obrigado pela sua atenção. Amém.